E nós sempre abordamos nesse quadro um assunto que é muito pertinente no momento, né? Um assunto que nós chamamos de factual e só se fala sobre casos de dengue, inclusive casos que estão aumentando ainda mais nesses últimos dias. E eu recebo aqui o médico, doutor Homero Rosa. Doutor, muito bem-vindo sempre aqui ao nosso Balanço Geral. O doutor que traz essa explicação para a gente, sempre de uma forma muito didática e muito fácil, para que quem está em casa consiga entender, doutor. E por isso a gente sempre está te convidando para estar com a gente aqui na Record. Obrigado por aceitar nosso convite mais uma vez. Eu que agradeço. Doutor, vamos aproveitar e falar sobre esses casos, né? O Brasil está perto de confirmar quase 1 milhão de casos de dengue. Aqui na nossa região, em Franca, são centenas de casos, mais de 500 casos já confirmados pela Prefeitura. Em Ribeirão Preto também já se fala em epidemia de dengue, mas a gente tem que tomar sempre muito cuidado, que diferente da Covid, o transmissor da dengue é o próprio mosquito. Então, nós temos que eliminar o principal vilão, que é o mosquito, doutor. Exatamente, né? Como é uma zoonose, uma doença causada por a picada de um mosquito, né, infectando o homem, nós temos que entender que ele é o nosso inimigo. E como inimigo, nós temos, para vencer essa batalha de controle da doença, nós temos que tentar destruí-lo o máximo possível, né? E, infelizmente, pela nossa cultura, a gente não está acostumado a fazer prevenção de dengue fora do período de maior prevalência da doença, que é justamente agora, verão, com chuvas, a eclosão dos ovos, e aí prolifera realmente o mosquito. Muitas das vezes ele já nasce contaminado e, às vezes, ele se contamina picando um doente, né? E é um ovo que pode ficar na natureza até mais de um ano, sobrevive até mais de um ano até aparecer uma chuva, e essa chuva fazer a explosão do ovo que vira larva muito rapidamente. E com isso a gente tem que atacar os focos possíveis de larvas e de ovos. Fazendo isso, nós vamos dificultar a transmissão da doença. Olha, vou aproveitar, colocar o pessoal de casa junto com a gente nessa entrevista aqui. Você pode mandar, estou com o celular aqui do WhatsApp da Record na mão, 99314-5246. Se você tiver alguma dúvida, aproveitar que a gente está ao vivo aqui com o doutor Homero Rosa para esclarecer essa dúvida. Me chamou a atenção que o doutor falou que o ovo, quando ele é depositado ali pelo mosquito, ele pode ficar um ano. Então, quer dizer, às vezes o ovo está paradinho lá, mesmo que está seco, ele não Exatamente. morre, ele está ali. Aí choveu, ele pode eclodir. Ele precisa de uma camada de água muito pequena. Às vezes uma tampinha de refrigerante pode criar uma larva desse ovo. Então ele fica esperando o período de chuvas, que nós temos essa sazonalidade bem estabelecida aqui na região, né? Que chuvas vai mais ou menos de outubro até março, e é o período que a gente realmente sabe que aumenta demais a ocorrência da dengue. Não foi diferente de outros anos. O que está acontecendo diferente aqui em Franca é que os sintomas estão ficando cada vez mais fortes. Além de mais pessoas com dengue, o vírus está circulando bastante na cidade, então nós estamos tendo sintomas mais graves. E isso é o que preocupa, porque quando é uma quantidade grande de pessoas doentes, fatalmente acontecem mortes. Doutor, é bem lembrado também essa questão dos sintomas. Quais os sintomas que estão sendo mais acentuados, que vocês estão notando uma diferença de outras épocas de epidemia de dengue? Nós tínhamos assim, um passado de dengue muito recente, né? Até 2004 não tínhamos casos de dengue na cidade, aqui de Franca. Nós tínhamos na região, especialmente em Ribeirão Preto. Mas de 2005 para cá é uma crescente. Então, os sintomas, eles mudam de acordo com o subtipo do vírus, da dengue, né? Aqui, normalmente, a gente tem o subtipo 1 e o 2, que mais ocorre, e eles podem, de acordo com cada temporada, vir mais intensos. Mas são sintomas clássicos no adulto. Nas crianças, os sintomas são muito mais inespecíficos. São, às vezes, difíceis de perceber até para o médico pediatra. Então, chama muita atenção a presença de febre rápida, às vezes alta, que dura de 2 a 5 dias, acompanhado de uma queda do estado geral. Há um mal-estar sempre com o vírus da dengue. Junto a isso, uma desidratação, uma perda de líquido que a gente não percebe, mas ela é muito real e intensa. Isso através do suor, doutor? Ou a pessoa vai muitas vezes ao banheiro? Não, ação direta do vírus. E ele, inclusive, ele pode, nos casos graves, complicados, pode causar, por exemplo, barriga d'água, que a gente chama de ascite. Pode dar um derrame no pulmão, pode dar um derrame próximo ao coração, na área do coração. E são sintomas de gravidade alta. Então, ele pode realmente ter essa transformação de líquidos de um espaço do organismo para outro. E dor de cabeça, especialmente atrás dos olhos, dor muscular, dor nas juntas, dificuldade de alimentar, fraqueza, são os sintomas mais clássicos. Algumas vezes o paciente pode ter, e esse ano está acontecendo muito, aquelas manchas vermelhas pequenas aparecerem mais nos últimos dias da doença. E classicamente a doença dura de 1 a 7 dias.
dificilmente passa disso, né? São poucos casos. E se caracteriza como uma doença forte e no adulto deixa ele incapacitado. Eu não sei se é verdade ou se é mito, vou aproveitar que o doutor está aqui com a gente, muita gente pergunta, fala, Valentim, tem um horário específico que o mosquito costuma atacar mais ou ele sempre está por ali? Vamos evitar esse horário para fazer caminhada, por exemplo, numa área de um parque aberto? O Aedes aegypti, ele tem como característica a adaptação total. É uma máquina de fazer doença para o ser humano. Ele pode nos transmitir dezenas de doenças, dentre elas mais importantes, a dengue e na zona rural um parente do Aegypti que é o Albopictus. O mosquito da dengue, ele se adapta a qualquer condição, pode ser água parada ou em movimento, suja ou limpa, não precisa de muito volume, não precisa de uma piscina, ele precisa, às vezes, 1 centímetro de água para poder reproduzir vários ovos, e o ciclo do mosquito é muito rápido, né? A partir do momento que você já está vendo o mosquito, ele nasceu uns dias antes e vai reproduzir, ter seus filhotes e vai morrer logo. Então, é uma coisa assim que nós temos que, nessa época especialmente, todos os dias visitar pontos possíveis das nossas casas, procurando esses focos, porque o mosquito vai pela lei do menor esforço. Ele não vai voar 1 quilômetro atrás de alimentos se ele tem alimento a poucos metros dele. Então, hoje ele nasce, vive, reproduz e morre dentro do nosso ambiente dos domicílios, né? Ele vive muito tempo? Vive 40 dias, pouco mais do que isso, para completar todo o ciclo. E o curioso é que as pessoas têm dificuldade, às vezes, de entender que o foco da dengue não está, às vezes, no vizinho, está na sua própria casa. Então, é muito importante, nesse momento, procurar focos, não só nos jardins, nos vasos, nas plantas, mas em cima das casas. Às vezes, o telhado está com a calha entupida, por causa das folhas que caíram há pouco tempo, na primavera, e aquilo ali acumulou água e a pessoa não vê esse vazamento. Então, às vezes, está ali, ou está, por exemplo, naquela tampa que tem algumas geladeiras embaixo, que tem o degelo, acumula água e, às vezes, ali está o foco. Não, e o doutor falou muito bem, né? Muitas vezes você olha no quintal, não, tá tudo seco, o sol estralando aqui no meu quintal, tudo em ordem. Deu aquela garoa, aquela chuvinha, às vezes aquele ovinho que estava depositado ali, ele vai eclodir porque você acha que está limpo ou que está seco. Agora, doutor, um outro ponto também que o doutor citou, que é muito importante falar, é na questão da medicação. Porque a pessoa começa a ter um sintoma, estou com uma dor no corpo, vou tomar um remédio para melhorar a dor no corpo. Estou com febre, vou tomar um remédio para baixar essa febre. A automedicação, tem até alguns medicamentos que não podem ser usados durante um surto da dengue, né? Especialmente os anti-inflamatórios e as cortisonas, que são medicamentos que podem agravar, inclusive virar hemorragia, né? Facilita o problema de alteração da coagulação. Mas, basicamente, nós devemos usar dipirona. O paracetamol não é um medicamento seguro, porque ele pode dar danos hepáticos e o fígado de uma pessoa doente deve estar perfeito, né, para poder reagir bem. E é uma doença realmente de tiro curto, quer dizer, em poucos dias ela melhora ou agrava, sendo importantíssimo o monitoramento diário desse paciente com dengue. Porque a dengue, diferente das outras doenças, ela piora quando a pessoa está achando que ela está melhor. Quando a febre some, quando os sintomas melhoram, é onde ela tem chance crítica mesmo de agravamento. E pode agravar em horas e, às vezes, levar a óbito em 24 horas, 48 horas, se a pessoa não for acudida a tempo. Tem que procurar imediatamente um socorro médico aí. Doutor, muita pergunta chegando, mas uma que eu achei muito interessante, da Luciana de Batatais, ela fala assim, doutor, quem já pegou dengue? Minha filha, por exemplo, já pegou 3 vezes. Conforme vai pegando, vai ficando mais perigoso? Exatamente, porque o organismo ele reconhece aquilo lá como agressão, porque ele já tem um anticorpo prévio de uma infecção anterior. Então, diferente de outras doenças também, a dengue, na teoria, pode ser mais grave a cada infecção. Hoje, nós temos 4 subtipos conhecidos. Tem um 5º possível, mas não existe na nossa realidade. A partir do momento que eu tive uma infecção por aquele subtipo, seja 1, 2, ou 3 ou 4, eu não vou mais ter aquela doença por aquele subtipo. Mas eu ainda tenho 3 chances de ter dengue de novo e, logicamente, pode ser mais grave. E aí tem um outro caso também, na Paula de Franca, interessante o que ela fala, que eles têm um banheiro no fundo da casa, como se fosse uma área de lazer. Muita gente tem nessas áreas que usam só no final de semana. E esse banheiro o vaso fica tampado, né? E a gente até vai lá e dá descarga a cada 2 dias e tal. Mas isso resolve, doutor? Até essa água parada no vaso sanitário, às vezes numa área de lazer, a pessoa que vai no final de semana, ela é perigosa? O Aedes aegypti ele é capaz de tudo, tá? Inclusive, o que às vezes tem a informação que ele é de hábito diurno, sim, mas se eu dormir com a luz acesa, eu posso confundir o mosquito e também ser atacado por ele. E vale a pena demais a gente diferenciar o mosquito da dengue e o mosquito do pernilongo. Eles são parecidos, né, no tamanho, na forma, mas os hábitos são diferentes.
O pernilongo ele pode atacar a qualquer momento e normalmente ele te deixa rastro que foi picado. Fica um pouquinho de sangue. Não, ele coça, ele inflama, ele Tá. pode fazer zumbido e o Aedes aegypti não faz nada disso. Então, muitas das vezes você é picado e só vai descobrir depois que quando está doente, com sintomas. Então, é um mosquito adaptado, ele resiste a qualquer condição, inclusive a tratamentos aí, bioquímicos, né? E a gente tem que entender que a promoção é evitar que tenha focos. Nós não temos outra arma para isso. Olha, muito importante, inclusive alguns países da Europa, que são países frios, né, que estão registrando casos de dengue, curiosamente, nessa questão da adaptação do mosquito, até em países onde o inverno é muito rigoroso. Agora, doutor, para eliminar essas larvas, esses focos de dengue, claro, não deixar água parada, mas o doutor aconselha passar uma buchinha, lavar, jogar algum produto. O inseticida, ele é eficaz contra o mosquito da dengue? Como que a gente faz para fugir dessa dengue? O repelente ele ajuda, mas não é 100% eficaz. Eu mesmo já fui picado em cima de um repelente que eu tinha recém colocado na perna, eu vi um mosquito em cima. Caseiros, então, piorou. Então o que nós precisamos fazer é promover ações na nossa casa, especialmente, ou no trabalho, ou na escola, de que dificultem o mosquito entrar. Então o uso de telas mosquiteiras em toda a casa, janelas, portas, vitrôs, etc., ajuda bastante. Não deixar nada que possa acumular água. Então, a lavagem, limpeza de qualquer recipiente que possa ter um mínimo de água possível, olhar os nossos telhados, as caixas d'água, se há telha quebrada, se há qualquer tampa por cima de uma telha que possa ter água de chuva. Quase metade das queixas que tem problema com o vizinho, aí quando o agente vetor vai lá visitar a pessoa, descobre que é na própria casa do denunciante e não no vizinho que está o foco. E nós temos um agravante grande, quase 40% dos imóveis de Franca não conseguem ser visitados pela equipe de agentes de controles, ou estão fechados por algum motivo, ou todos estão trabalhando, ou a pessoa impede a visita dos agentes. Isso dificulta muito. E nesse caso também, doutor, é bom a gente reforçar, né? A gente está até vendo aqui o pessoal usando o repelente, o doutor falou, né? A melhor forma de você evitar a dengue é você cuidar. O Claudinei Perecim está com a gente aqui também sobre a questão da vacina, né? Que é muito importante, porque agora a gente tem essa vacina, ainda aqui na nossa região ainda não tem na rede pública, mas já tem na rede particular, né, doutor? E quem pode tomar essa vacina? Crianças, adultos, idosos? Exatamente. Na verdade, a segunda geração de vacina contra a dengue. A primeira chegou no Brasil, ela foi desenvolvida, chegou em 2016, uma vacina francesa, só que ela teve um inconveniente de que ela era indicada para pessoas que já tinham a doença anterior, já tiveram pelo menos uma vez a infecção. Então, ela limitou bastante. Então, muito poucas pessoas tomaram essa vacina. Só que ela já deixou de ser produzida e a que chegou há alguns meses atrás já é uma japonesa importada, só que ela chegou no momento que nós estamos com a explosão de casos, então nós não temos na rede particular mais casos praticamente de vacina disponível e o governo ele adquiriu um estoque estratégico de alguns milhões de vacinas para privilegiar nesse primeiro momento adolescentes. E se você tomar vacina, ela deve surtir efeito em quanto tempo? Só para, vamos dizer, para o próximo verão? Não, como qualquer vacina, ela começa a fazer efeito de produção de anticorpos em torno de 15 dias. Mas a durabilidade da proteção dela é de alguns anos, desde que tomadas as 2 doses recomendadas. São 2 doses? Qual que é a sazonalidade, doutor? 2 doses, você pode fazer, na verdade, em qualquer momento, mas depois que você teve dengue, pelo laboratório, você deve aguardar 1 ano para poder tomar essa vacina. Isso pode mudar com os novos estudos. E você pode tomar ele em qualquer época do ano que esteja disponível. Quem teve dengue tem que esperar pelo menos 1 ano para tomar essa vacina? Exatamente. Quem acabou de ter a dengue agora deve aguardar, segundo a bula do laboratório, 1 ano para poder tomar a vacina. Não sei se o doutor tem essa informação, mas perguntar, né? Eu já tenho. É uma vacina muito cara, doutor? Na rede particular? Ela custava em torno de R$400 a dose. São 2 doses, pelo menos, recomendadas. Tá. Isso em média, é claro que daí a pessoa vai pesquisar para encontrar um laboratório mais próximo de casa. Doutor, conversa sempre rende muito, tem muita pergunta chegando, mas infelizmente meu tempo é curto. Eu quero agradecer a sua presença e convidá-lo para vir mais vezes aqui na Record. Por favor, o café é por minha conta. Exatamente. Obrigado. Doutor Homero Rossi, muito simpático, muito atencioso e conhece tudo e um pouco mais sobre vários assuntos, inclusive sobre a dengue, que é um assunto que está no momento, a gente tem que tomar muita atenção, tá? Ficar muito atenta sobre isso.